Olá, querida acadêmica, seja muito bem-vindo mais uma vez. Iniciamos hoje a nossa disciplina Relações Internacionais. E para que a gente possa mergulhar aí nessas relações tão importantes para o administrador e que permeiam toda e qualquer relação nesse mundo globalizado, eu convido você a mergulhar comigo na história. Vamos acessar aquela nossa caixinha do conhecimento em que a gente lembra ali, onde a gente estudou com o nosso professor de ensino médio de história sobre a Idade Média. É preciso, meus queridos, conhecer o passado para que a gente possa compreender e modificar o presente, né? Então, para que a gente possa iniciar as nossas aulas, os nossos debates, as nossas discussões sobre relações internacionais, eu convido vocês a mergulharem comigo na temática a emergência das relações internacionais. E essas relações internacionais só começam a ser pensadas aí com o declínio da Idade Média. E aí, lembro vocês, talvez vocês sejam como eu, amantes de filmes, adoro filme, gente, ainda mais filme de época. Talvez vocês tenham aí esse mesmo gosto e assistam vários e vários filmes aí que retratam a Idade Média, né, aquele poderio dos reis na Europa, a influência da Igreja Católica, o poder da nobreza. Então, chamo a ideia de vocês, o pensamento de vocês para essa Idade Média, onde havia um rei que desfrutava ali do poder juntamente com os seus com a nobreza, né, com os seus vassalos, e dividia aí essa influência com a Igreja Católica. E nós tínhamos também os vassalos, os camponeses, pessoas que ali trabalhavam nas terras, né, que eram tidas do rei ou da nobreza e prestavam serviços a esses indivíduos, né? Dentro desse contexto nascem as pequenas cidades que até então eram chamados de burgos, e daí nasce o nome burguesia, né? E esses burgueses, até então, pequenos artesãos que fabricavam ali peças individuais para comércio, começam a questionar algumas situações políticas próprias daquela época. Então, nós temos uma fragmentação política, onde cada espaço territorial sofria ali a influência, o poderio do rei esse que dependia dos exércitos, que dependia do poder econômico e do poder militar dos nobres que ali estavam no seu reino, e por outro lado, a ideia de reis que gostariam de cada vez mais ampliar o seu poder e com isso universalizar o seu poder, deitar o seu poder perante todo o território europeu. Então, a Idade Média, e aí já o final da Idade Média, é marcado por essa bifurcação, por essa dicotomia entre fragmentação política e os projetos universalistas. Então, nós temos aí a figura representando, né, essa relação entre os reis medievais que dependiam dos senhores feudais que eram representados aí pela nobreza, que, como eu disse, detinham o poder econômico e o poder político também, né? O poder econômico sempre aí relacionado com o poder político, ainda hoje na nossa realidade. E esses senhores feudais detinham os exércitos, né, tinham poderio militar. Então, os reis medievais estavam sempre fazendo aquele jogo de relação para manter esses senhores feudais leais a ele.
E esses senhores feudais contavam com seus vassalos feudais, representados aí na figura por essas pessoas que trabalhavam dentro dos seus feudos, dentro dos seus reinos, né? E dentro dessa relação, meus queridos, já no finalzinho da Idade Média, entre reis medievais, senhores feudais e vassalos feudais, há uma série de acontecimentos políticos, sociais, culturais, religiosos que mudam de uma forma significativa a sociedade dessa época. Então, nós temos aí a reforma protestante, e nós sabemos como que a reforma protestante ela causa um impacto no poderio, na influência da Igreja Católica nessa época. Então, nós temos uma modificação de cunho religioso que causa aí uma fragmentação, que causa aí um racha dentro da Igreja Católica e, por conseguinte, do poder que ela exercia dentro dessa esfera medieval. Nós temos né, a crise, essa crise do catolicismo, que leva à reforma protestante e surgindo aí outras religiões, né, o reconhecimento de outras religiões. Além dessa questão religiosa, nós temos uma modificação no cenário cultural desta época. Então, há o implemento nas artes, há um reaquecimento da vida cultural dos centros urbanos, né, que nessa época a vida era totalmente rural dentro dos feudos, né, então há aí um crescimento, um reaquecimento, um afloramento da vida cultural, e o afloramento dessa vida cultural traz aí para a gente a criação das primeiras universidades, né? E essa modificação cultural, ela fomenta os centros urbanos, e essa fomentação dos centros urbanos muda a economia desse período histórico. E todas essas mudanças caminham, na verdade, todas essas mudanças condicionam o surgimento de uma nova classe, né? Não mais aí representada pelo clero, não mais aí representada somente pelos reis e pelos senhores feudais. Nasce nesses centros urbanos em ascensão, até então chamados de burgos, nasce uma classe que vai ser tão importante para o fim da era medieval, da Idade Média, que é a burguesia. E essa burguesia comercial, como eu disse para vocês, surge aí dessa união do fortalecimento do comércio e o surgimento das sociedades mercantis. Essa burguesia, meus queridos, é aquela parte da população que vivia nos burgos e praticava, prestava serviços, confeccionava materiais para o comércio. Já não estavam ali totalmente ligados, diretamente ligados com a terra. Eles já produziam o comércio, fomentavam o comércio dentro daqueles burgos. Então, a burguesia comercial nasce aí dessa união do fortalecimento do comércio e do surgimento das cidades mercantis, que, por sua vez, nascem aí desse afloramento cultural nos burgos. E a burguesia comercial, essa classe social em ascensão, ela passa aí por algumas dificuldades que tornam, a partir desse momento, a sua bandeira de luta aí perante a Idade Média. E quais dificuldades são essas enfrentadas pela burguesia? Nós temos dificuldades tributárias, dificuldades monetárias, dificuldades políticas e de segurança. Ora, a burguesia que estava ali tentando implementar, ampliar o seu comércio, passava diante de questões tributárias
onde cada feudo tinha um próprio tributo, uma própria forma de tributar aquele produto, aquele serviço, e todas essas questões tributárias eram relacionadas aí com o rei daquela localidade. Então, se a burguesia tinha interesse em comercializar com mais de um reino, ela enfrentaria aí as questões tributárias diferentes em cada reino. Também aí relacionadas com o comércio, a ideia das dificuldades monetárias, ou seja, haviam várias moedas vigentes, né? Cada uma em seu reino específico, com valores diferentes, com pesos, com importância diferente, e que dificultava o comércio, né? Não tinha uma padronização de qual seria a moeda a ser comercializada. Isso trazia muitos problemas, muitos aborrecimentos à burguesia. Outra questão era a dificuldade política e de segurança política, porque a burguesia, ao tentar implementar o seu comércio, ela tinha que lidar aí com várias autoridades, cada rei em seu território, e questões de segurança, porque estava sempre ali sofrendo invasões de bárbaros, invasões de pessoas que não pertenciam àquele reino, que vinham adentrar os burgos e saquear aquelas vilas, né? Então, a burguesia começou a enxergar os entraves da fragmentação política que nós começamos a conversar no início dessa nossa conversa de hoje. E aí a burguesia, ela percebe que ela tem o mesmo ideal que a monarquia. E qual é esse mesmo ideal? A ideia do fortalecimento do poder monárquico. Ora, para a burguesia, era interessante que houvesse o fortalecimento de um único rei, de alguém que pudesse dominar aquele território. Para que esse domínio do monarca? Para que esse empoderamento do rei? Por que era interessante para a burguesia tirar a influência dos nobres dentro daquele território? Porque para a burguesia, um rei, um monarca empoderado, um monarca forte, ele teria ali uma capacidade de unificar politicamente o seu reino e unificar essa política em torno de si mesmo, ou seja, da sua autoridade central. Ele poderia produzir leis uniformes, ou seja, leis iguais para todo aquele reino, né? Com estabelecimento de moedas, de pesos, de medidas, que facilitariam ainda mais o comércio, a expansão do comércio dessa classe emergente e evitaria as guerras locais, a submissão de poderes aos senhores feudais, garantiriam ali a vida e a propriedade dos comerciantes. Então, aí, a burguesia via a vantagem de ter o fortalecimento na mão do monarca. Por outra via, já a monarquia, né, essas autoridades desses reinos, eles contavam com o apoio financeiro dessa burguesia, dessa classe emergente, para custear o seu aparelhamento militar. E para que era importante para o monarca ter um exército à sua disposição? Ou seja, era importante para o monarca ter um exército seu para que ele não precisasse mais se subordinar à vontade daquela nobreza que detinham um poder militar e que muitas vezes impunham a sua vontade à vontade do soberano. Então, com esse aparelhamento militar custeado pelo dinheiro da burguesia, ele poderia sujeitar os senhores feudais e criar todo um aparato burocrático institucional, como ministérios, políticas, polícias, tribunais,
para exercer seu governo sobre um território e uma população. Então, a burguesia e a monarquia viam toda uma vantagem nesse fortalecimento do poder monárquico. E aí o monarca e a burguesia, eles percebem que a centralização do poder político, ele advém da soma da produção de leis que sintetizem a vontade, as ordens desse poder político, mas a capacidade de garantir a obediência dessa lei. Então, não bastava para que o rei fosse soberano, para que ele pudesse exercer o seu poder político sobre aquela região, não bastava que ele pudesse manifestar a sua vontade, manifestar as suas ordens através de leis. Era necessário que, além disso tudo, ele pudesse garantir a obediência a essas mesmas normas. E aí, então, a gente verifica que a concentração desse poder coercitivo, essa ideia de poder cumprir as suas vontades, as suas normas em favor do rei, ele se dá aí com o controle das forças militares. Um controle de forças capaz de, como já disse, desarmar esses senhores feudais que resistissem à nova organização política que estava surgindo ali com o fim da Idade Média. Essa mesma força militar também seria capaz de determinar que a vontade soberana do rei fosse cumprida. Ou seja, o rei poderia determinar quais eram as suas vontades, quais eram os seus interesses e obrigar que aqueles que não obedecessem às suas ordens, que não obedecessem às suas leis, fossem efetivamente punidos, o que muitas vezes não acontecia diante dessa relação da nobreza com o rei, onde a nobreza detinha esse poder militar, porque o fato da nobreza descumprir algo que tinha acordado com o rei, muitas das vezes não fazia com que o rei tivesse poder bélico para dissuadi-lo, né? Então, surge essa ideia de poder coercitivo em favor de uma unidade política, e aí nessa Idade Média em favor do rei. E aí, pessoal, surge então, como diz Max Weber, né, bastante interessante, e aí recomendo a vocês a leitura da nossa apostila. Surge Max Weber traz para a gente o surgimento do Estado moderno. E o Estado moderno, para Weber, então, é um agrupamento de dominação que apresenta caráter institucional e que procurou, com êxito, mobilizar, nos limites de um território, a violência física legítima como instrumento de domínio e que, tendo esse objetivo, reuniu na mão dos dirigentes os meios materiais de gestão. Então, o surgimento do Estado moderno se dá aí com essa monopolização da dominação do monarca, né? Ele que podia ali concentrar, com a ajuda da burguesia, é claro, em suas mãos a possibilidade de imputar uma violência física legítima àqueles que se recusassem a estar sobre a sua gestão, a estar sobre as suas ordens. Então, o Estado nasce aí como uma instituição, como um conjunto de agências especializadas, escritórios, departamentos, ministérios, tribunais, secretarias, que visam tão somente tornar possível a prática do governo através de uma autoridade centralizada. Então, todas essas instituições que perpassaram o tempo e ainda se encontram hoje no nosso dia a dia, elas visam unificar, centralizar a autoridade do Estado, né? E esse poder centralizado nas mãos do Estado permitiu que pudesse se reunir recursos
meios materiais para a gestão e que fosse implementada a força física. Afinal de contas, sem uma autoridade legítima, uma autoridade reconhecida, que pudesse impingir aos demais o cumprimento das suas vontades, seria impossível governar. Então, o poder de governar no Estado moderno, ele se dá aí nos limites de um território. Então, o Estado tem fronteiras, dentre as quais exerce a capacidade de governo. E aí a gente traz uma reflexão também de Bodhi, que diz que o príncipe soberano está isento da lei dos seus predecessores, muito menos está obrigado às próprias leis e ordenanças, por mais que essas leis se fundamentem em boas e vivas razões, só dependem da sua pura e verdadeira vontade. Então, nós temos aqui, pessoal, o que a gente conhece como o poder soberano que deu a origem aí ao absolutismo, né? O absolutismo que nada mais é do que a concentração do poder nas mãos do monarca. E esse monarca, capaz de colocar as leis, de impingir a sua vontade aos seus administrados, ele estaria isento do cumprimento das leis que os antecessores tivessem criado. Afinal, as leis nada mais eram do que a sua própria vontade e nem ele estava vinculado a lei alguma. Daí a ideia de soberania, a ideia de poder absoluto. Então a gente vê a luta dessa burguesia e desses reis numa luta sobre duas perspectivas, uma luta externa e uma luta interna dentro do próprio reino. Essa luta externa se dá aí contra os poderes de outros reinos que queriam ampliar o seu poder de domínio, né, que queriam impor-se universalmente, ou seja, queriam impor o seu domínio perante toda a Europa. E dentro dos próprios reinos, a burguesia e esses reis lutavam aí contra os senhores feudais que queriam impingir os seus poderes dentro daquele reino, dentro daquela própria localidade. E aí, pessoal, diante dessa luta por espaço, essa luta pelo poder, a gente destaca aqui a ideia da Guerra dos 30 anos. A Guerra dos 30 anos, conhecidíssima, muito propensa em filmes, né, que estudamos aí, que tem um marco importantíssimo na história, objeto de nosso estudo aí durante a academia. A Guerra dos 30 anos, ela nasce aí como um conflito inicialmente religioso. Lembram que eu falei com vocês que no fim da Idade Média, a gente começa a ter uma crise do catolicismo, né, com a reforma protestante e o surgimento de outras religiões. Então, a Guerra dos 30 anos, ela surge como um conflito religioso, de disputa entre católicos e protestantes. E aí, durante o decurso do tempo, já que foi uma guerra que durou muitos anos, esse conflito que inicialmente era apenas religioso, ele passa a levar em conta outros interesses e outras causas, como a expansão de territórios, a busca por hegemonia política na região. Então, o conflito que nasce religioso, no decorrer do tempo, busca expandir os territórios de poder daqueles reis e uma busca por hegemonia de poder absoluto naquela região. E essa guerra, pela sua extensão de duração e pela violência nela
existente trouxe aí um alto custo, tanto material, né, questão de finança, para poder financiar esses exércitos, como um custo humano muito grande. Levou à morte de muitas e muitas pessoas na Idade Média. E aí surge um marco também histórico, que é os tratados de Westfália, né, que surge como um tratado que coloca fim a essa guerra dos 30 anos. E aí, nesse tratado de Westfália, fica evidenciado que a religião ela continua sendo importante tanto na vida da sociedade como na vida política de um povo, mas não seria mais a confissão religiosa que determinaria, que ordenaria as decisões, as políticas do Estado. Já não seria mais a religião, a bandeira a nortear um Estado dentro dessa situação. Fica determinado também, através do Tratado de Westfália, que o recurso da diplomacia, ao invés da guerra, é uma solução para conflitos e a aclamação de noções de soberania dos Estados em negócios internos e externos, no lugar do princípio da intervenção. Então, surge a ideia de que a diplomacia seria, teoricamente, mais interessante do que a guerra para garantir a soberania desses estados modernos em ascensão. Tanto a soberania em negócios internos relacionados ali com a sua região, quanto lugares externos, né? E que já não se pautaria mais as relações entre esses estados emergentes pelo princípio da intervenção, ou seja, investiria-se mais em diplomacia, entre diálogos entre estados, do que na intervenção de um estado sobre o outro para impor sua hegemonia, para impor sua religião. Então, o Tratado de Westfália traz para a gente aí o respeito à independência, à igualdade jurídica de todos os estados e não intervenção na política interna de outros estados. Isso aí como regra básica para organizar as relações interestatais. Olha que interessante, meus queridos. Está aqui hoje, figura-se aqui no Tratado de Westfália princípios que vão nortear as nossas relações internacionais ainda hoje, como a ideia da igualdade, como a ideia da independência desses estados e da não intervenção política de um estado no outro. Então, chamo a atenção de vocês aqui para esse nosso início de conversa sobre o declínio da Idade Média e o surgimento dos Estados modernos. Leia a apostila, pesquise mais e vamos continuar em poucos minutos.